Olá, sejam muito bem-vindos, seja muito bem-vinda a nossa sexta aula do livro Os Mensageiros, nosso sexto encontro. A partir desse encontro, algumas aulas vou ter que deixar gravados os encontros, porque o tempo me pede isso, os meus compromissos estão me pedindo isso, mas tenha certeza que todas as aulas estarão sempre disponíveis aí para você, e o meu compromisso de ter esse encontro todas as terças-feiras aí contigo permanece. Então, continuarei fazendo esses encontros, continuarei fazendo essas aulas, porque tenho esse compromisso contigo, tá bom? Fico muito feliz que você está acompanhando, né? Que você está aí sentado junto comigo nesse processo dos mensageiros. Hoje entramos no nosso sexto encontro já desse livro e temos muitas coisas para a gente trazer, para a gente conversar nesse livro. E como em todos os encontros, né, eu sempre peço a você que, se você estiver fazendo alguma coisa nesse momento, para que você deixe de lado nesse instante, para que você possa estar se dedicando a esse momento, a esse encontro com a espiritualidade, a esse encontro de busca, de iluminação, de reforma, né? E assim nós entrarmos nessa grande conexão, juntos, unidos, dentro de uma só vibração, dentro de um só pensamento, para que assim a espiritualidade também possa conduzir esse trabalho e nos auxiliar nesse processo. Então, se você está fazendo alguma coisa nesse instante, deixa de lado, procura um local tranquilo aí na tua casa, no sofá, ou na cama da sua casa, ou sente numa cadeira, relaxa, fecha os teus olhos, tranquiliza a tua mente, entra na vibração da música. Deixa que a música te conduza nesse instante. Deixa que os teus pensamentos te guiem pela música, tranquilizando, acalmando, sabendo que tivemos sim um dia conturbado, um dia de bastante afazeres, mas agora chegou o momento de acalmar tudo isso, de respirar fundo e solta. E a cada respiração que você vai tendo, você vai tranquilizando os teus pensamentos. Entrando na frequência da música. E vai acalmando. Serenando para esse momento. Não queira nada. Não pense em nada. Simplesmente sinta a vibração. Sinta esse momento. Perceba o seu coração. Perceba a sua respiração, como vai tranquilizando.
assim vamos nos conectando com os nossos irmãos de luz, com os benfeitores espirituais, que estão junto de nós todas as terças-feiras, conectando-se conosco, visitando os nossos lares, abençoando os nossos lares, trazendo boas vibrações, discernimento, paz, tranquilidade. Entrando em sintonia com o nosso mentor pessoal, com os nossos guias e demais benfeitores que se encontram junto de nós nesse instante, trazendo-nos a sua tranquilidade, a sua paz. E se for de nosso merecimento, recebermos a cura de nossas mazelas ou o entendimento de nossas dores, para que nós possamos nos melhorar a cada dia mais, a cada dia fazer a nossa reforma, se fazer cada vez mais presente e a cada dia nos tornarmos melhores do que ontem. Inspira bem fundo, agradece por esse momento. E lentamente vai abrindo seus olhos, se conectando no aqui e agora, nesse momento, nessa paz, nessa tranquilidade, para que possamos ser conduzidos então nessa nossa aula de hoje, nesse encontro de hoje, entrando hoje no capítulo 26, 27, 28, 29 e 30, dando continuidade aos nossos encontros de todas as terças. Então, vamos entrar no capítulo 26, que nos fala de ouvindo servidores. Notei que o trabalho no posto se desenvolvia em ambiente da mais bela camaradagem, não obstante o respeito natural às noções de hierarquia. Enquanto palestrávamos animadamente, Ismália recebia servidoras numerosas em atitude verdadeiramente maternal, embora muitas mostrassem o rosto envelhecido, parecendo a voz da esposa do administrador. Aniceto nos ministrava lições de vulto, extraídas de circunstâncias aparentemente inexpressivas. E Alfredo recebia os colaboradores de todas as condições, não só com o espírito de solidariedade, mas também de imenso afeto. Ria-se carinhosamente ou fornecia pareceres sem o mínimo gesto de impaciência ou irritação. Aquele clima de concórdia fazia-me enorme bem. Tudo respirava ordem e compreensão, bondade e harmonia. A atitude paterna do administrador do posto de socorro, expressa em energia e amizade, organização e entendimento, atraía-me com força. Pedi permissão ao nosso orientador para ouvir os esclarecimentos prestados àqueles numerosos cooperadores. Aproximei-me, impressionado. Nesse momento, um colaborador, de maneiras simpáticas, dirigia-lhe a palavra com grande interesse.
Tratava-se de um velhinho de humilde expressão que lhe falava com mostras de justo respeito. E o senhor recebeu as notícias? Sim, Alonso, atendia o chefe sem afetação. Nossos mensageiros cientificaram-me dos detalhes mínimos. Sua viúva continua muitíssimo acabrunhada. Os filhinhos gozam saúde, mas permanecem na mesma ansiedade por motivo de sua ausência. O velho, que parecia muito bondoso, esboçou um gesto de confirmação e acrescentou: tenho tido tanta falta deles. Nos olhos transparecia a tristeza resignada de quem deseja alguma coisa, medindo a extensão dos obstáculos. Você, porém, Alonso, continuou Alfredo comovido, não deve angustiar-se. Sei que está trabalhando agora pelo futuro da família. Na terra, na qualidade de pais, conseguimos movimentar muitas providências a favor dos filhos. Entretanto, aqui, podemos realizar certas medidas em benefício deles, com maior segurança. Nem sempre agimos no mundo com a necessária visão, mas aqui é possível sentir de mais perto os interesses imperecíveis daqueles que amamos. O sentimento elevado é sempre um caminho reto para a nossa alma. Todavia, não podemos dizer o mesmo a respeito do sentimentalismo cultivado no círculo da crosta. É preciso que você tenha muito cuidado em não desorganizar a mente. A saudade que fere, impedindo-nos atender à vontade divina, não é louvável nem útil. É a enfermidade do coração, precipitando-nos em abismos insondáveis do pensamento. Alonso deixou de sorrir, mostrou os olhos rasos da água e falou em voz súplice: reconheço, Sr. Alfredo, a oportunidade de suas observações. Graças a Jesus, venho melhorando minha vida mental nos deveres nossos que me concedeu e, de fato, sinto-me renovado espiritualmente. Sei que a sua palavra não me advertiria sem razão, mas ousaria pedir licença para visitar a esposa e os filhos. À noite, quando me concentro nas preces habituais, sinto em torno de mim os seus pensamentos. Esses pensamentos me penetram fundo, atraindo-me toda a atenção para a terra. Às vezes consigo repousar um pouco, mas com muita dificuldade. Sei que a esposa e os filhos estão chamando dolorosamente por mim. Esta certeza me perturba de algum modo. Não tenho tido a mesma firmeza para o trabalho diário e desejaria remediar a situação. Reconheço que minhas obrigações presentemente são outras e que devo estar conformado. No entanto, confesso que minha luta espiritual tem sido bem grande. Estou certo de que me perdoará a fraqueza. Que chefe de família não se sentiria atormentado ouvindo angustiosos apelos do lar sem meios de atender como se faz indispensável? E revelando o enorme anseio da alma, enxugou os olhos e prosseguiu. Quisera rogar aos meus calma e coragem, esclarecendo que meu coração ainda é frágil e necessita de amparo deles. Estimaria pedir-lhes esse auxílio para que eu possa atender às atuais obrigações sem desfalecimentos. Quem sabe me concederá agora a permissão precisa? Temos bem perto de nossa casa um grupo de amigos espíritas. Talvez não me fosse difícil transmitir algumas palavras breves que fossem tentando tranquilizar a esposa e os filhos. Alfredo, imperturbável, não respondeu negativamente. Parecia compreender toda a inquietação do servidor simpático e humilde. Observei-lhe no olhar muito lúcido o desejo sincero de atender e, com a extrema simpatia por sua conduta generosa, ouvi-o ponderar. Não será impossível satisfazê-lo, meu caro Alonso. Nossos emissários poderão conduzi-lo nas viagens comuns. Entretanto, creia que, como amigo, ficaria preocupado com você pela manutenção de sua paz. Não posso abusar da autoridade e sei que cada um tem a experiência que lhe cabe, mas creio seja
de seu vital interesse o fortalecimento do coração. É imprescindível conformarmos-nos com os desígnios do Eterno. Você e sua mulher não ficariam separados se não necessitassem de experiências novas. As dificuldades que ela vem amargando com a sua ausência, sofre-as também você com a separação dela. Tenho a impressão, Alonso, que Deus nos deixa sozinhos por vezes a fim de refazermos o aprendizado, melhorando o coração. A soledade, porém, quando aproveitada pela alma, precede o sublime reencontro. Além disso, você não deve ignorar que os filhos pertencem a Deus, que cada um deles precisa definir responsabilidades e cogitar da própria realização. Por enquanto, vivem chorosos, desalentados. A revolta lhes visita a alma invigilante. Estabeleceu-se a desordem doméstica depois da sua vinda. Entretanto, que fazer senão pedir para eles e para nós a bênção do Eterno? Precisam eles da conformação com a realidade justa, e você já lhes deu o que era razoável. Necessita igualmente envolver e aperfeiçoar-se na senda nova a que fomos chamados. Em que ficaria, meu caro, se permitisse a invasão total dos sentimentalismos doentio em seus pensamentos? Tão dedicado é você à família do sangue que por agora não o sinto com o bastante preparo a tudo ver no antigo lar, sem sofrer desastrosamente. Há tempos, autorizei a visita de 2 colegas nossos à esfera da crosta, a fim de reverem as viúvas e abraçarem de novo os filhinhos, mas foram tão violentamente surpreendidos pela situação que não puderam voltar aos seus deveres aqui, lá ficando agarrados ao ninho que haviam abandonado. Não vigiaram o coração convenientemente, ouviram em demasia o pranto dos familiares terrestres, envolveram-se nos pesados fluidos do clima doméstico e, passada a semana de licença, não conseguiram erguer-se para o regresso. Estavam como pássaros aprisionados pelo visgo das tentações. Os encarregados do noticiário particular voltaram ao posto sem eles, com grande surpresa para mim. E, francamente, não sei quando poderão reassumir as funções que lhe cabem. O prejuízo de ambos é muito grande. Depois de pequena pausa, Alfredo rematou. Os voos de grande altura pedem asas fortes. Alonso, que ouviu de olhos arregalados, considerou resignado. Desisto do pedido. O senhor tem razão. O administrador abraçou-o e murmurou. Deus ilumine o seu entendimento. Admiradíssimo, reparei que outros colaboradores se aproximavam, rogando esclarecimentos, pareceres, edificando-me no exemplo do administrador amigo, que respondia em voz firme e afetuosa, demonstrando interesse de irmão. Então, o capítulo 26 nos mostra claramente a questão dos entes que já se foram. E que ali, no caso de Alonso, né, ele perdeu, na verdade, deixou para trás a família, né, a esposa e os filhos. E ele requisitou, então, que ele pudesse visitar os filhos porque ele sentia todas as noites que a esposa e os filhos, então, sentiam muito a falta dele e pediam por ele. Então, esse é um assunto que eu queria tocar com vocês, no sentido de que quando a gente tem pessoas que já partiram, pessoas que já foram, pessoas que já desencarnaram na nossa família, a gente precisa tomar muito cuidado com os nossos sentimentos. Né? O que nós verdadeiramente desejamos para esses irmãos que já partiram, para essas pessoas que já partiram? Quais são os nossos sentimentos para esses irmãos? O que nós enviamos para eles? Quais as rogativas que nós mandamos para o espiritual, para que eles recebam? Mandamos para eles a saudade? Claro, a saudade sempre vai bater no nosso peito, porque, querendo ou não, a pessoa não está mais do nosso lado. Mas, no entanto, com o entendimento que nós temos hoje, a gente sabe perfeitamente
que a morte é só uma passagem, que o espírito continua. Vivemos tanto isso nesses tempos de pandemia, de tantas pessoas queridas que deixaram de estar do nosso lado por desencarnarem e ir para o outro plano, e nós ficarmos órfãos dessas pessoas. Estarmos aqui sozinhos, né? Com a saudade dessas pessoas que partiram. Se esse é um caso teu, cuide com os pensamentos que você manda para o outro lado. Porque esses pensamentos podem atormentar o espírito em evolução. Como nós já falamos em outras aulas, o interessante nesse primeiro momento é você mandar vibrações positivas, vibrações de amor, vibrações para esse irmão que já foi, ou essa irmã que já foi, de que ela realmente encontre a paz do outro lado, que realmente encontre a evolução do outro lado. Muitas das vezes eu percebia muito isso dentro da casa espírita. Algumas pessoas vinham me procurar porque queriam comunicação dos irmãos que já partiram. Muitas das vezes esses irmãos não estão prontos para mandar comunicação. Muitas das vezes eles ainda não estão preparados para estarem aqui. Porque senão aconteceria da mesma forma que Alfredo contou ali no final da história, de esses irmãos estarem novamente presos e atrelados aos laços terrenos, né? E automaticamente todo o processo de evolução que a pessoa estava seguindo, acaba se perdendo porque novamente ela se prende a esses laços terrenos. Então, se você tem pessoas que já partiram para o outro lado, que já estão na sua viagem espiritual, que já estão nessa conduta espiritual, mande pensamentos positivos para ela. Feche os seus olhos e diga a ela que você possa encontrar a paz dentro de você, que você possa encontrar o caminho dentro da espiritualidade, que a espiritualidade de luz possa encontrar você, conduzir você. De minha parte, eu mando para você muito amor, muita iluminação. E eu permito que você siga o seu destino. Eu permito que você siga a sua luz. Eu permito que você siga o seu caminhar. Porque eu também não sei quantas coisas ainda me aguardam. Eu também ainda não sei quantas coisas ainda me esperam. Mas eu sei, do fundo do meu coração, que você precisa sim seguir o seu destino. E eu permito que você siga o seu destino. Que você siga o seu caminho. Em paz, em harmonia. Porque assim como você está bem do outro lado, eu também vou ficar bem do lado de cá. Essa é uma prece que você pode fazer para as pessoas que já foram. Essa é uma prece que pode te conectar de uma maneira muito positiva a essas pessoas que já partiram. Ok? Vamos continuar? Próximo capítulo, o caluniador. Enquanto o administrador se entregava a conversações educativas com os numerosos subordinados, Aniceto chamou-nos a pequena construção isolada e falou: vejamos outro ensinamento. Avançamos na direção de algumas câmaras separadas e nosso instrutor abriu uma porta e vimos um louco que parecia fundamente irritado. Fixou em nós o olhar inexpressivo e gritou estentoricamente. Aniceto, porém, adiantou-se e cumprimentou-o atencioso. Como vai, Paulo? As palavras, ao que sentia, emitiram certo fluxo magnético e o enfermo revelou profunda modificação. Anis aquietou-se de súbito, sentou-se mais calmo, embora trêmulo e espantadiço. Tem sentido melhoras, Paulo? Perguntou nosso orientador bondosamente, tocando no ombro. Ao contato pessoal de Aniceto, o doente mostrou algum raciocínio e respondeu:
vou melhorando, graças à vista da expressão reticenciosa, o instrutor falou em tom firme, como se desejasse auxiliar-lhe a vontade enfraquecida. Termine. O doente fez enorme esforço e concluiu. Graças a Deus. Anotando-lhe o sofrimento e a indecisão, lembrei dos enfermos das câmaras aos quais prestava Narcisa ampla colaboração afetuosa. Percebendo minhas íntimas considerações, disse o mentor esclarecido. Vêem a diferença entre os que dormem, os que estão loucos e os que sofrem? Em nosso lar não temos dos primeiros. E os que se encontram desequilibrados nos serviços da regeneração sentem-se, na maioria, angústias cruéis. É necessário reconheçamos que os que gemem e sofrem em qualquer parte estão melhorando. Toda lágrima sincera é bendito sintoma de renovação. Os escarnecedores, os ironistas e os perturbados que não registram a dor são mais dignos de piedade, por permanecerem embotados em estranha rigidez de entendimento. E designando o enfermo sob nossos olhos, afirmou: Paulo é um doente a caminho de melhora positiva. Ainda não possui a consistência exata da situação, mas já chora, já padece com as recordações do passado triste. Recebi o esclarecimento com atenção. Lembrei-me que, de fato, os doentes conduzidos pelos samaritanos a nosso lar, em serviço diário, eram grandes sofredores. Os que não acusavam padecimentos atrozes revelavam o estranho pavor das sombras. A única entidade que ali observara, com absoluta inconsciência da própria miséria, fora de um pobre vampiro que não encontrara guarida nas câmaras de retificação. Nosso instrutor, sem qualquer preocupação de transformar o doente em cobaia, recomendou afetuoso: concentre-se no Paulo, a capacidade de visão. Estimulando pela experiência anterior, fixei nele todo o meu potencial de observação. Aos poucos, caracterizou-se aos meus olhos a sua tela mental, parecendo formada pela compacta sombra noturna. Com surpresa, divisei formas diversas que se movimentavam. Vários vultos de mulher ali surgiam, despertando-me enorme admiração. Entre eles, reparei o de Ismália, como que doente, enfraquecida, ansiosa. Alguns homens passavam igualmente, mostrando desesperação, e notei nessas imagens o próprio Alfredo, a evidenciar cansaço e extrema velhice prematura. Vozes misteriosas se faziam ouvir. Sobre Paulo choviam maldições e blasfêmias. As mulheres pareciam acusá-lo clamorosamente. Os homens davam ideia de perseguidores ferozes, ocultos no mundo interior daquele enfermo estranho. Observando, porém, que os vultos de Ismália e Alfredo se movimentavam naquele painel escuro, não pude sofrear a curiosidade e interrompi o minucioso exame, voltando a conversar com o nosso orientador, perguntando: como explicar o fenômeno? Estou assombrado. Antes, porém, que pudesse expressar maiormente o espanto que me dominara, Aniceto ajuntou: já sei. Admira-se a presença de Ismália e do seu marido nas reminiscências do inferno. E ante a minha perplexidade continuou: lembram-se da história de Alfredo? Temos diante de nós o falso amigo que lhe arruinou o lar. Paulo, contudo, não somente cometeu a ingratidão, como envenenou o espírito de outras senhoras, traiu outros amigos e destruiu a alegria e a paz de outros santuários domésticos. Observando Ismália aflita e Alfredo desesperado nas recordações dele, vemos as imagens criadas pelo caluniador para os seus próprios olhos. Nossos amigos desse posto evoluíram, transpuseram a fronteira da mágoa, escaparam aos monstros do ódio, vestem-se hoje de luz. No entanto, Paulo os vê como imagina, para escarmento de suas culpas. O criminoso nunca consegue fugir da verdadeira justiça universal, porque carrega o crime cometido em qualquer parte. Tanto nos círculos carnais, como aqui, a paisagem real do espírito é a do campo interior.
Vivemos de fato com as criações mais íntimas de nossa alma. Reparando minhas dificuldades para compreender, de pronto Aniceto prosseguiu depois de pequeno intervalo. Para melhor elucidação, recordemos a crucificação do Mestre Divino. Sabemos que Jesus penetrou na glória sublime logo após a suprema dor do Calvário. Entretanto, estamos ainda a vê-lo frequentemente pendurado na cruz, martirizado pelos nossos erros, flagelado pelos nossos açoites, porque a visão interior a isso nos compele. A condenação do Mestre foi um crime coletivo, e esse crime estará conosco até o dia em que nos vestirmos da divina luz da redenção. O esclarecimento não podia ser mais lúcido. Sentia-me diante de nobre revelação. O dever possui as bênçãos da confiança, mas a dívida tem os fantasmas da cobrança, tornou o generoso mentor com grave acento. Readquirindo a serenidade, interroguei. Mas Paulo veio ter casualmente a esse posto? Não, respondeu Aniceto tencioso. Foi trazido pelo próprio Alfredo, que se sentiu necessitado a disciplinar o coração. Nosso amigo, que hoje dirige essa casa de amor, desprendeu-se do mundo sob intensa vibração de ódio e desesperação. Sofreu muitíssimo nos primeiros tempos, embora nunca fosse abandonado pela dedicação da abnegada companheira. Alfredo, todavia, não pôde ver Ismália enquanto não se desvencilhou das baixas manifestações do rancor. Socorrido em Campo da Paz, compreendeu as próprias necessidades. Tão logo adquiriu algum mérito, intercedeu pelo amigo infiel, buscou-o em recanto abismal e tão nobremente se dedicou ao aperfeiçoamento de si mesmo, que conquistou a posição de administrador de um posto de socorro. Trouxe o tutelado em sua companhia e trata-o como irmão atualmente. Não julguem que o marido de Ismália conseguiu essa vitória espiritual tão somente pelo fato de desejá-lo. Ele desejou-a, procurou-a, alimentou-a e agora permanece na realização. Há muitos anos conversa com Paulo diariamente. Nos primeiros tempos, aproximava-se do enfermo como necessitado de reconciliação, depois como pessoa caridosa. Mais tarde adquiriu entendimento, comparando situações. Em seguida, sentiu piedade. Logo após experimentou simpatia e presentemente conquistou a verdadeira fraternidade, o amor sublime de irmão pelo ex-inimigo. Fazendo pequena pausa, voltou a dizer espirituosamente: como veem, o ensinamento de Jesus quanto ao batei e abrir-se-vos-á é muito extenso. No plano da carne, insistimos à porta das coisas exteriores procurando facilidades e vantagens, mas aqui temos de bater à porta de nós mesmos para encontrar a virtude e a verdadeira iluminação. Vicente, que até então se conservava calado, indagou: Paulo, todavia, permanecerá aqui indefinidamente? Nosso instrutor fez um gesto significativo e concluiu: voltará em breve à terra. Ismália tem feito a seu favor inúmeras intercessões e não deseja que ele, ao retomar a razão plena, se sinta humilhado com o benefício das próprias vítimas. Uma das irmãs, por ele caluniada, no mundo, já voltou ao círculo carnal, e a abnegada esposa de Alfredo pediu-lhe que recebesse Paulo como filho tão logo seja oportuno. Então, nesse capítulo, nós vimos a questão dos nossos valores internos. Que quando a gente quer alcançar alguma coisa, a gente precisa fazer o esforço para conseguir alcançar. Precisamos trabalhar para que o que a gente deseja, seja realmente recompensado pelo nosso esforço. Então ali, Alfredo trabalhou para que então o irmão ali, Paulo, conseguisse então chegar nesse processo e Alfredo trabalhou para que conseguisse trabalhar esse perdão, de ver Paulo, a princípio, quando Alfredo desencarnou, de ver Paulo como um inimigo, e depois conseguir trabalhar esse perdão e buscar Paulo para perto de si, e assim trabalhar isso mais fortemente. Então, o que Vicente fala, Aniceto fala, na verdade,
dentro desse texto do capítulo 28, que na verdade nós devemos tomar muito cuidado com a nossa mente, com os nossos pensamentos, com aquilo que nós colocamos para fora. Então ele trouxe o exemplo de Jesus na cruz, né? Quem matou verdadeiramente Jesus fomos nós, né? Quem queria que realmente Jesus pagasse os nossos pecados fomos nós. Então, o que nós atiramos para fora, né, dos nossos pensamentos todos os dias? Quais são todas as calúnias? Quais são todas as injúrias? Quais são todos os julgamentos que nós fazemos todos os dias? Lembrando que esses mesmos pensamentos e todas essas calúnias fazem com que nós nos prendemos no umbral num futuro próximo, se ainda nós não soubermos trabalhar essa questão. Então já teve uma aula que a gente falou bastante sobre isso, sobre a questão do julgar, né? De estarmos muito atentos a essa questão, né? De sabermos olhar para as outras pessoas sem julgarmos, né? Sem condenarmos, sem criticarmos, porque nem nós sabemos o que vai nos acontecer amanhã. Então, olha essa grande prova do Alfredo trabalhando com o Paulo, que foi uma pessoa que levou Alfredo à ruína no passado, com o casamento, com os filhos, com o empreendedorismo dele e tudo mais. Mas mesmo assim, hoje, ele trabalha para o perdão do Paulo. Mas isso quer dizer que a gente precisa perdoar todas as pessoas que fizeram mal a gente? Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil a gente olhar para a pessoa e de cara, digamos assim, é quase que uma coisa impossível. Uma pessoa que faz o mal para a gente e a gente perdoar de cara. Não é isso. Mas que o tempo consiga curar essas feridas. Que o tempo consiga trabalhar isso para que essas feridas sejam trabalhadas, sejam remediadas. Porque a raiva é o câncer da tua alma. Certo? O desgosto, que mais? As mágoas são as doenças da tua alma. É isso que te enfraquece, é isso que te faz doente. É isso que faz com que você não consiga chegar aonde você quer chegar. Perceba todas as coisas que você ainda tem dentro de você. Quantas vezes Jesus vai ter que subir a cruz e morrer por causa de você? Quantas vezes nós precisamos falar e repetir que quem cura a nossa alma somos nós mesmos, a partir do reconhecimento dos nossos erros, a partir do momento que nós conseguimos perceber todas as coisas que estão erradas dentro de nós e começar a trabalhar elas, para que a gente consiga perceber um mundo diferente ao nosso redor, para que a gente consiga perceber um mundo novo ao nosso redor. Mas quanto tempo isso ainda vai demorar? Quanto tempo ainda nós precisamos penar nesse processo? Por que ainda a gente acha que a gente não consegue? Por que ainda é tão difícil a gente dar o primeiro passo num processo de reconciliação, como por exemplo? Mais cedo ou mais tarde, isso vai acontecer. Seja aqui na Terra ou no plano espiritual. Então, saibamos trabalhar as nossas mazelas o quanto antes. Próximo capítulo, capítulo 28, Vida Social. À noite, surpreendia-me os sublimes aspectos do firmamento no posto de socorro. O luar safirino envolvia todas as coisas. O céu era qual infinita colcha de azul, muito límpido, pontilhado de astros fulgurantes. As nuvens da tarde haviam desaparecido. Contemplando a beleza da noite, Alfredo acentuou: felizmente os fenômenos magnéticos foram deslocados do nosso círculo. Aparelhos, porém, continuam registrando enorme conflito de forças inferiores.
Ia comentar a beleza do céu ante a observação do administrador, quando a campainha retiniu suavemente. Chamavam à entrada, Alfredo e Ismália sorriam. Chamavam à entrada, Alfredo e Ismália sorriam. Muito gentil, o chefe do posto asseverou: temos a visita de amigos do Campos da Paz. E convidando-nos à recepção do baluarte avançado, acrescentou jovialmente: temos aqui também nossa vida social, como não? É preciso saber viver. Encantado com essa nota alegre, acompanhei os donos da casa verificando, com indizível surpresa, que tínhamos sob os olhos um belo carro tirado por dois soberbos cavalos brancos. Tratava-se de veículo confortável e interessante, quase idêntico aos velhos carros de serviço público do tempo de Luís XV, que eu vira mais de uma vez em publicações antigas. Nele chegara pequena família da colônia próxima, que, pelas informações de Aniceto, demorava a 3 léguas do posto aproximadamente. Alfredo apresentou-nos cavalheirescamente, com exceção de nosso orientador, que era velho amigo dos recém-chegados. Constituíam-se os visitantes do casal Bacelar e 2 filhas jovens. O chefe do grupo mostrava idade avançada, revelando, porém, excelentes disposições. A senhora dava a impressão de madureza, aparentando, contudo, maravilhosa vivacidade, assim como as 2 moças. A alegria era enorme. Não se observava qualquer nota de convencionalismo menos digno como na terra. Os gestos de cada um, a simplicidade, a despreocupação e as frases afetuosas demonstravam sinceridade pura. Permanecíamos num quadro social inacessível ao fingimento. Voltando ao interior do México, entre grandes manifestações de júbilo familiar, observei que os recém-chegados eram amigos de muito tempo que vinham ao encontro de Ismália. A nobre senhora pareceu-me contentíssima. Expediu recados afetuosos para algumas famílias do posto e em breves minutos o castelo recebia inúmeras pessoas que concorriam ao brilhantismo da seleta reunião. Sentindo-me assaz, insignificante ao lado dos novos amigos, limitava-me a ouvir e a observar. Logo aos primeiros instantes de conversação particularizada, ouvi Aniceto perguntar ao Sr. Bacelar: como corre o serviço? O velho bondoso respondeu num sorriso largo: bem, sempre bem. Apenas não podemos fixar demasiada atenção nos companheiros encarnados. E ajuntou com graça: é indispensável aprender a servir e passar. Nosso instrutor sorriu igualmente e observou: compreendo. Aliás, o progresso humano não é uma questão de dias. Não tenhamos ilusões. E percebendo que Vicente e eu poderíamos aproveitar com a palestra, Aniceto indicou o novo hóspede de Alfredo, explicando solícito: nosso amigo Bacelar é chefe de turmas de assistência aos nossos irmãos no círculo carnal. Tem longa experiência dos homens e conhece-os como ninguém. Há muito que aproveitar nas suas observações. Não tanto, meus caros, exclamou o Sr. Bacelar, de bom humor. Não tanto. Sou simples companheiro de vocês, cumprindo deveres por acréscimo da misericórdia divina. Não posso fazer muito, em razão de minhas deficiências naturais. Estamos certos do grande proveito de sua palavra, objetou Vicente, até então calado. Tudo o que nos disser sobre o problema de assistência constituirá para nós ensinamento precioso, disse por minha vez. O novo amigo fitou-nos com inteligência e perguntou: foram médicos no mundo? Sim, respondemos a um só tempo. O Sr. Bacelar pensou alguns momentos e acentuou: sempre gostei de conversar com amigos, recorrendo aos símbolos sugeridos pela profissão que exerce. Mas no tocante às minhas atividades, não teria muito o que dizer a médicos militantes. Pelo contrário, Duzi, seus esclarecimentos enriquecerão nossas experiências. O interlocutor sorriu otimista e declarou: não creia. Recorde os seus doentes comuns.
muito raramente lembram a medicina preventiva, de modo quase invariável, esperam a positivação das moléstias para buscarem recurso preciso. Necessitam de anestésico para o socorro do bisturi. Fogem ao regime tão logo surge a primeira melhora. Confundem o método de tratamento apenas se registre o primeiro sinal de cura. Detestam a dor, que restabelece o equilíbrio. Descontentam-se com a indicação de purgativos. Preferem a medicação de sabor agradável. E, sobretudo, quase sempre querem saber muito mais do que os médicos. Esta síntese aplicável a corpos doentes representa, em nosso campo de serviço, o resumo do programa de assistência aos espíritos enfermos encarnados na Terra. E com agravantes de vulto, porque, em nosso setor, não podemos manipular a alma, à maneira do cirurgião que opera as amígdalas. Somos forçados à preparação do campo mental, convenientemente a proceder à semeadura de pensamentos novos, velar pela germinação, ajudar os rebentos minúsculos e aguardar a obra do tempo. Nossa luta não é simples, porque se o clínico do mundo encontra sempre familiares amorosos, dispostos a cooperar com eles em benefício do doente, o que encontramos, por nossa vez, são enormes legiões de elementos adversos às nossas atividades restauradoras e curativas. Em geral, o médico do mundo presta socorro a quem deseja recebê-lo, pelo menos nas ocasiões de graves perigos. Nós, porém, meus amigos, muitas vezes temos de prestar assistências aos que não desejam por viverem sob véus de profunda ignorância. Tem razão, murmurei, ouvindo comparações tão lógicas. Entretanto, vale por conforto a certeza de que há muitos cooperadores encarnados no mundo prontos a colaborar na tarefa. O Sr. Bachelard teve uma expressão fisionômica muito significativa e revelou: nem sempre. A cooperação é outro problema. A maioria dos irmãos que se propõem ao serviço partem daqui prometendo, mas gostam de viver descansados no planeta. Poucos fogem ao estalão comum. Raramente encontramos companheiros encarnados com bastante disposição para amar o trabalho pelo trabalho, sem ideia de recompensa. A maioria está procurando remuneração imediata. Nessas condições, não percebem que a mente lhes fica como aposento escuro, atulhado de elementos inúteis. A força de viciarem raciocínios confunde igualmente a visão. Enxergam tormentas onde há paisagens celestes, montanhas de pedra onde o caminho é gloriosa elevação. De pequenos enganos a pequenos enganos, formam o continente das grandes fantasias. Daí por diante, a recapitulação das experiências terrenas inclina-os mais fortemente para a exigência animal, e chegados a esse ponto, raros voltam ao dever sagrado para considerar a grandeza das divinas bênçãos. O interlocutor fez uma pausa e tornou. E o desculpismo? Nesse terreno de assistência espiritual, verão um dia quantos pretextos são inventados pelas criaturas terrestres por fugir ao testemunho da verdade divina nas tarefas que lhes são próprias. Os mordomos da responsabilidade alegam excessos de deveres. Os servidores da obediência afirmam a ausência de ensejo. Os que guardam possibilidades financeiras montam guarda ao patrimônio amoedado. Os que receberam a bênção da pobreza, de recursos monetários, aconselham-se com a revolta. Os moços declaram-se muito jovens para cultivar as realidades sublimes. Os mais idosos afirmam-se inúteis para servi-las. Os casados reclamam quanto à família. Os solteiros queixam-se da ausência dela. Dizem os doentes que não podem, comentam os sãos que não precisam. Raros companheiros encarnados conseguem viver sem a contradição. O Sr. Bachelard parecia disposto a prosseguir, mas as duas jovens foram buscá-lo, a ele e Aniceto,
em nome de Alfredo, a fim de providenciar solução de problema íntimo que lhes dizia a respeito. Então, o trabalho da espiritualidade é trazer a cura para a alma. E qual é a cura da alma? É trazer o processo da reforma interior. É isso que nós fazemos aqui, né? Então, perante tantas pessoas que precisam escutar talvez aquilo que nós comentamos aqui em cada aula, ainda nós somos um número muito pequeno de pessoas que hoje se encontra, por exemplo, dentro desse processo, de percebermos que a nossa cura não está verdadeiramente no médico que nos trata com remédios paliativos, né? Remédios que vão inibir aquela dor, mas perceber que nós buscamos dentro de uma compreensão do espírito e de ensinamento, de entendimento, que ali está a cura da nossa alma, que é a partir disso que nós curamos o nosso espírito, que ali verdadeiramente está a nossa cura. A nossa cura não está no remédio que nós vamos buscar no médico, não está numa cirurgia que nós buscamos no médico, mas está em entendermos da onde surgem as mazelas, por que as mazelas se instauram, por que as mazelas se fazem presentes, por qual motivo elas estão hoje ali, né, trazendo as dores para o meu espírito, que automaticamente trazem dores para o meu físico. A nossa mente cria muito, né? Já falei isso muitas vezes para os meus alunos. Aonde está localizada a maioria das nossas doenças? Nos nossos pensamentos. O pensamento cria, passa para as nossas emoções, que transfere para o espírito, que automaticamente projeta no nosso corpo físico. O corpo físico é o último estágio da nossa dor. Então, quando você procura um médico, né? E não estou aqui dizendo que o médico não é importante, claro que é, né? Tem situações na nossa vida que nós realmente precisamos do médico, precisamos da intervenção médica, mas o que eu quero dizer é que muitas questões que hoje nós vivemos, nós podemos nos curar. Nós não precisamos chegar no extremo. Nós podemos fazer esse processo de reforma, percebermos as nossas mazelas e assim transformarmos elas em libertação para o nosso espírito, para que a gente não precise chegar com dores na frente de um médico. E muitas das vezes essas dores já estão em estágio tão avançado que nem o médico consegue mais dar conta. Então percebam, em que estágio hoje você se encontra? Você já precisa da intervenção do médico? Ou existem muitas dores que você consegue tratar dentro de um processo de reforma, percebendo todas as mazelas que ainda existem, que você pode se curar, que você pode libertar de dentro de você. Então perceba isso. Perceba. O médico sim é importante, porque existem estágios que nós não temos mais solução. Que realmente precisamos da intervenção do médico. Precisamos do médico para nos trazer a cura. Mas o que eu quero dizer é que tem muitas coisas que nós conseguimos nos curar sozinhos, a partir da maneira de como pensamos e como agimos. Certo? Pensem nisso. Próximo capítulo, capítulo 29. Notícias interessantes. Em vista de apresentação mais íntima de Aniceto, que deixara jovens em nossa companhia, entramos a conversar animadamente com Cecília e Aldomina. A primeira tinha sido filha de os Bacelar quando na crosta. A segunda era uma sobrinha do chefe da família que aguardava a volta da mãezinha para a organização de um lar na cidade próxima. Ambas demonstravam magnífico desenvolvimento mental, robusta inteligência e notável capacidade de expressão. E enquanto os nossos maiores se conservavam afastados, cogitando de assunto privado, Vicente e eu ouvíamos as jovens encantados com a sua nobreza e vivacidade. Verificava que o quadro era idêntico à paisagem social da terra, apenas diferindo quanto aos sentimentos reais. Não havia qualquer nota de falsa apresentação. Em tudo, a alegria pura, a simplicidade fiel, a sinceridade sem mácula. No desenvolvimento espontâneo da palestra, falou Cecília com graça.
Estou trabalhando há muito para alcançar um prêmio de visita a nosso lar. Minhas superioras prometeram-me semelhante satisfação para o ano próximo. E sorrindo, rematou expressivamente. Entretanto, para consegui-lo, tenho de atender a algumas tantas obrigações importantes. Pois que, perguntou Vicente admirado, é preciso tanto? Sem dúvida, tornou a jovem bem-humorado. O meu amigo talvez não esteja convencido quanto ao brilho que a sua atual posição, o brilho de sua atual posição. Viver em nosso lar é uma grande bênção. Acaso não o terá compreendido ainda? Sorrimos todos. E reafirmando o conceito, Cecília continuou. Segundo os instrutores que nos visitam em Campo da Paz, os seus ministérios são verdadeiras universidades de preparação espiritual. O ensejo educativo neles é imenso, e chego a crer que para avaliarem a extensão da benesse de Jesus, que Jesus lhes concedeu, seria necessário viverem alguns anos em nossa colônia, onde o trabalho ativo de vigilância e assistência é mais imperioso e mais exigente. Em nosso lar, porém, objetei, temos igualmente grande número de sofredores. A regeneração é uma colmeia de milhares. A interlocutora, todavia, revelando profunda acuidade nas observações, considerou: você diz muito bem quando se refere a colmeia, significando possibilidades de trabalho. Creia que os sofredores que atingem o seu núcleo já se encontram a caminho de excelentes realizações. Naturalmente, que os irmãos desequilibrados que por lá existem que por lá existem já se torturaram pelo vagaroso despertar da consciência, já sentem remorsos e arrependimentos indicativos de renovação. São sofredores que melhoram progressivamente, porque o ambiente da cidade é de elevação positiva, onde a maioria vive com a bondade, a maldade da minoria tende sempre a desaparecer. Nosso lar, portanto, mesmo para os que choram, possui soberanas vantagens espirituais. Impressionado com o que ouvia, lembrei. Eu mesmo trabalhei algum tempo em cooperação nas câmaras retificadoras. Já ouvi diversas referências a esta instituição, exclamou Cecília, senhora do assunto. Mas baseando-me nos informes de mentores amigos, continuo a manter minha opinião. E como você já conhecesse nossos processos de serviço, asseverou sorridente. Vocês conhecem lá muitos espíritos sofredores, mas em Campos da Paz conhecemos muitos espíritos obsessores. Lá poderá existir muita gente que ainda chora, mas em nosso meio há muita gente que se revolta. É mais fácil remediar o que geme que atender ao revoltado. Nas câmaras a que se refere vocês, retificam erros que já apareceram, dores que já manifestaram, mas aqui, meu amigo, somos compelidos a lutar como irmãos ignorantes e perversos que se sentem absolutamente certos nas fantasias perigosas que esposaram e vemos-nos obrigados a atender a doentes que não acreditam na própria enfermidade. Começava a entender a lógica daquela argumentação e reconhecendo a impossibilidade de qualquer contradita, a jovem continuou segura de si. Aliás, é natural que assim seja. Estamos a pouca distância dos homens, nossos irmãos na carne, e sabemos que na crosta a situação não é diferente. Quantos materialistas se fantasiam por lá de filósofos? Quantos demônios com capa de santos? Quanta má-fé a fingir generosidade e boas intenções? A influência da humanidade encarnada em nosso núcleo de serviço é vigorosa e inevitável. Vicente, que ouvia atencioso, obtemperou. Deduzo a tudo isso manifestações sacrificiais muito grandes, mas o trabalho em Campo da Paz deve ser altamente meritório. Incontestavelmente, respondeu a jovem. A história da fundação é interessante. Alguns benfeitores reconhecidos a Jesus
resolveram organizar em nome dele uma colônia em plena região inferior que funcionasse como um instituto de socorro imediato aos que são surpreendidos na crosta, como com a morte física em estado de ignorância ou de culpas dolorosas. O projeto mereceu a bênção do Senhor e o núcleo se criou há mais de 2 séculos. Nem todos os espíritos envolvidos, no entanto, estimam o serviço nesse órgão de assistência constante. A maioria dos missionários vitoriosos, ao se ausentarem da terra, necessitam refazer energias por direito natural ao trabalhador fiel. E os mentores de nobre posição hierárquica têm seus programas de serviço que não devem quebrar em obediência aos desígnios do Senhor. Desse modo, nosso serviço é ativo, mas nossas aquisições são lentas e devemos sempre esperar por cooperadores que se eduquem na própria colônia, em benefício geral. Ganha-se excelente compensação, temos direito a grandes valores intercessórios, mas por isso mesmo nossas responsabilidades não são pequenas. Conhecendo a utilidade dos que servem em nossa colônia, não passamos nunca sem instrutores abnegados que procedem da zona superior, alentando-nos o bom ânimo. O que pedimos com fundamentação legítima nunca é negado, e se tarda o recurso, beneméritos orientadores de nossas atividades prestam explicações que nos libertam de qualquer angústia na espera. Por isso, o nosso grupo está sempre coeso e muitos preferem adiar certas realizações sublimes para permanecer ao lado de companheiros antigos, aos quais se unem com desvelado amor. Os esclarecimentos da jovem encantavam-me. Naquelas poucas palavras estava todo um resumo de lições sobre o sacrifício e o merecimento, o compromisso fraterno e a solidariedade compensadora. A família sempre viveu lá? Perguntei com interesse. A jovem sorriu e explicou. Meu pai, há mais de 50 anos, foi socorrido pelos benfeitores de Campo da Paz e, restabelecida a saúde espiritual, fixou-se na colônia com razoável impulso de amizade e gratidão. Mais tarde, minha mãe reuniu-se a ele e faz precisamente 20 anos, Aldonina e eu fomos atraídas amorosamente por ambos a fim de continuarmos ali no santuário familiar. Desse modo, trabalhamos ao lado deles desde a primeira hora. E tem muitos programas para o futuro, indaguei. Cecília fez um gesto que lhe caracterizava o coração de moça sonhadora e redarguiu. Tenho muitos projetos e problemas a resolver, mas estou aguardando a chegada de alguém que ainda se encontra na Terra. Então aqui ela explica um pouquinho a diferença do que existe em Campo da Paz e o que verdadeiramente existe no nosso lar. Então Campos da Paz, na verdade, é uma colônia, uma colônia transitória, né, que está ali instalada muito próximo da Terra. E esse processo na Terra de receber esses espíritos mais densos, esses espíritos mais obsessores e tudo mais, é um trabalho diferente do que acontece no nosso lar. Então, enquanto que muitos espíritos passam pelas regiões umbralinas e tudo mais, passam por Campo da Paz, passam por outros hospitais espirituais para chegar no nosso lar, em Campo da Paz, tudo é muito bruto, né? Então, é como, por exemplo, uma preparação para uma cirurgia. Então, o médico, né, já recebe o enfermo preparado para a cirurgia. E Campo da Paz é como se fosse todas as enfermeiras fazendo um trabalho para que deixasse o espírito pronto para a cirurgia, né? Então, Campo da Paz é como se fosse o pré-operatório. E, na verdade, o nosso lar seria como o processo cirúrgico em si, como o operatório em si, para a gente ter uma noção, né? Então, dá para se perceber mais ou menos o que o pessoal enfrenta em Campos da Paz. Último capítulo, capítulo 30, em palestra afetuosa. Voltávamos em conversação amiga para as belezas de nosso lar, quando Aldomina interveio acrescentando. Alguns membros de nossa família visitam a cidade de vocês de tempos a tempos. Nossa irmã Isaura
que se casou em Campo da Paz há 3 anos, lá reside em companhia do esposo, que é funcionário dos serviços de investigação do Ministério do Esclarecimento. Percebendo-nos a curiosidade, prosseguiu. Morava ele conosco, mas desde muito tempo foi convocado a serviços por lá, vindo mais tarde buscar a noiva. Vicente, que se mantinha em atitude expectante, exclamou: Tocamos num assunto de que muita admiração me tem despertado. Desde que regressei dos círculos terrenos, não tinha no mundo a menor ideia de que pudéssemos cogitar de uniões matrimoniais depois da morte do corpo. Quando assisti a festividades desta natureza em nosso lar, confesso que minha surpresa raiou pela estupefação. Cecília Vivaz acentuou sorrindo. Isso se deu também conosco. Entretanto, é forçoso reconhecer que tal estado da alma resulta do exclusivismo pernicioso a que nos entregamos no plano carnal. Porque se o casamento humano é um dos mais belos atos da existência na Terra, por que deixaria de existir aqui onde a beleza é sempre mais quintessenciada e mais pura? E além do mais, é imprescindível ponderar que não vivemos a realidade de leis sábias e justas. E como são felizes os que se casam em nossos planos, acentuou o companheiro, denotando aspirações secretas do coração. Aldomina esboçou um gesto expressivo e considerou: sim, para possuirmos aqui essa aventura, é preciso ter amado na terra, movimentado os mais nobres impulsos do espírito. Para colher os júbilos dessa natureza, é necessário ter amado com alma. Os que se consagram exclusivamente aos desejos do corpo não sabem amar além da forma, são incapazes de sentir as profundas vibrações espirituais do amor sem morte. Desejando, porém, retomar o assunto referente a Isaura, interroguei curioso. Continue falando-nos da irmã que se mudou para nosso lar. Estimaria saber como se realizou o consórcio. Se você, Cecília, está aguardando um prêmio de visita à nossa cidade, como se casou ela, transferindo-se para lá definitivamente? Cecília sorriu e retrucou: Isso é outro caso. Isaura não poderia correr atrás do noivo, porque estava em situação inferior a dele, mas Antônio, como superior, poderia descer e buscá-la. Não creiam, porém, que o matrimônio se tenha verificado em qualquer preparação ou exigência. O noivo poderia conduzi-la sem qualquer formalidade, desde que recebesse o devido consentimento, porquanto obtivera a permissão das autoridades de nosso lar, mas um dos chefes de serviço aconselhou a Isaura nesse sentido, explicando-lhe que, como administrador de uma colônia em condições de inferioridade, não podia opor qualquer embargo, mas pedia à noiva preparar-se por 6 anos sucessivos em Campo da Paz, antes da partida definitiva, acrescentando sensatamente que, num casamento de almas, é indispensável apurar o enxoval dos sentimentos. Nossa irmã, que foi sempre muito prudente, aceitou a solicitação e trabalhou durante todo esse tempo em nossa colônia, adquirindo valores culturais e aprimorando o campo do pensamento. Recebia essas delicadas informações sem disfarçar a enorme surpresa. Já fui visitar o casal uma vez, disse Aldomina, honrada, quando ganhei o prêmio de assiduidade e bom ânimo. Estive em nosso lar durante uma quinzena, inesquecível para mim. No entanto, embora visitasse sublimes instituições como o Bosque das Águas, o Salão da Arte Divina, o Campo da Prece Augusta, reconheço ter voltado muito longe de um conhecimento integral da enorme cidade. Lá irei, contudo, mais tarde, pois continuo em meu trabalho e nossos instrutores afirmam que sempre que tudo de bom deve aguardar o destino, quem sabe servir ao bem e trabalhar com esperança. Admirando a beleza de sentimentos daquelas jovens, indaguei emocionado. Mas não têm vocês em Campo da Paz instituições semelhantes? Não existirão por lá templos de alegria abertos à juventude? Ah, sim, murmurou Cecília, como quem não desejava ser ingrata às bênçãos do Eterno. Muito nos dá o Senhor em nossa colônia. Entretanto, permanecemos na vizinhança dos irmãos encarnados.
As tempestades que nos atingem obrigam-nos a serviços constantes. Os quadros interiores que nos cercam são profundamente dolorosos. Nossa cidade não possui ministérios da união divina, nem da elevação. Não podemos receber a influência superior com muita facilidade. Nossos trabalhos de comunicação e auxílio necessitam ainda de muita gente educada no Evangelho para funcionar com eficiência. Além disso, temos os problemas de finalidade. Nossa colônia foi instruída para o socorro urgente. A nosso ver, Campo da Paz é mais que tudo um avançado centro de enfermagem, rodeado de perigos, porque os irmãos ignorantes e infelizes nos cercam o esforço por todos os lados. De 10 em 10 quilômetros das zonas de nossa vizinhança há um posto de socorro, como este, que funcionam como instituições de assistência fraternal e sentinelas ativas ao mesmo tempo. A jovem fez uma pausa mais longa e, observando o efeito de suas palavras, rematou. Nosso governador, quando se agravam os serviços, costuma asseverar que estamos num campo de batalha, com a paz de Jesus. Imagem alguma define tão bem o nosso núcleo como esta. No exterior, o trabalho é rigoroso e incessante, mas dentro de nós existe uma tranquilidade que nós mesmos dificilmente podemos compreender. O serviço circunscreve-se à cidade? Perguntei. Não, o trabalho é multiforme. Eu e Aldomina, por exemplo, temos grandes tarefas de assistência junto aos recém-encarnados. Nossa cidade prepara, em média, 15 a 20 reencarnações diárias e torna-se imprescindível assistir os companheiros ou tutelados, pelo menos no período infantil mais tenro, que compreende os primeiros 7 anos de existência carnal. E talvez porque lesse em nossos olhos a mais viva admiração, a jovem adiantou explicando. Felizmente, porém, temos as faculdades de volitação bastante adestradas. Raramente encontramos empecilhos vibratórios e podemos, por isso mesmo, agir com grande economia de tempo. Além disso, somente nossos instrutores vão ao serviço sozinhos. Quanto a nós, não saímos a não ser em grupos. Necessitamos auxílio recíproco, não só no que diz a eficiência, senão também no que se refere ao amparo magnético. E sorrindo de modo singular concluiu: no trabalho de assistência aos outros e defesa de nós mesmos, não podemos dispensar a prática avançada e justa da cooperação sincera. E assim terminamos o capítulo 30. E nesse capítulo, o que eu quero comentar, que nós somos muitas vezes reféns de nós mesmos, né? Então, o Campo da Paz está localizado num campo, numa localidade que, na verdade, ele precisa enfrentar as próprias criações do homem encarnado, os próprios monstros dos homens encarnados. E propriamente o homem encarnado, né? O homem encarnado, o homem que desencarnou, na verdade, é ainda muito preso às questões materiais. Os obsessores, os vampiros. Então, isso nos faz pensar o quanto ainda nós precisamos mudar a nossa postura de pensamento e de ação. Percebam que todo esse estudo, apesar de ele nos trazer muitas clarezas, que a partir do campo da paz existem processos de pessoas que reencarnam, existem processos reencarnatórios a partir de campos da paz, que são as reencarnações intercessórias, que são as reencarnações compulsórias. Existe também, de todo esse processo que o estudo nos traz, né, de trazermos os conhecimentos do plano espiritual, o estudo também nos traz esse processo de reforma, de a todo momento fazer com que nós olhamos para dentro de nós e que a gente perceba o quão é importante a gente fazer a mudança, de quão é importante nós diminuirmos pequenos aspectos. Como no capítulo anterior, a espiritualidade ali, né, de Vicente, Alfredo e Aniceto falaram que o quanto é necessário de que o homem consiga verificar que ele precisa começar a curar as suas mazelas,
curar as suas dores. Quanto mais nós semearmos isso, né? Quanto mais, eu sei que tem muitos terapeutas aí que trabalham junto, que acompanham as aulas, quanto mais nós disseminarmos esse processo de que existe uma psicossomática, de que nós criamos as mazelas, de que nós precisamos curar as nossas dores, mais essas sementes vão sendo plantadas e mais pessoas vão sendo curadas. Por isso que a espiritualidade nos chama hoje, por exemplo, nós terapeutas, como médicos da nova era, né? Então, olhar para as pessoas, olhar para os encarnados, olhar para os outros seres vivos ao nosso redor com outros olhos e perceber que somos seres falhos. Sim, somos completamente falhos. Não somos espíritos totalmente evoluídos. Se fôssemos totalmente evoluídos, nós não estaríamos encarnados. Então, não se culpe se você errar. Não se culpe se você falhar. Tudo é aprendizado. É esse entendimento que nós precisamos ter. Que tudo é aprendizado. Estamos aqui numa escala de evolução. Estamos aqui aprendendo. Estamos na Terra aprendendo. Aprendendo a evoluir. Aprendendo a ser melhores, aprendendo a sermos espíritos melhores. Se essa experiência está sendo te dada, aproveite ao máximo. Sem culpas, sem julgamentos, sem condenações. Perceba seus passos, perceba seus atos. Pare de viver só no espiritual. Pare de viver só na terra. Ache o meio termo, ache o ponto de equilíbrio. Vivemos na dualidade ainda, entre a luz e a sombra. Isso quer dizer que ainda temos mazelas para ser consertadas. Automaticamente, não podemos só viver no espiritual e esquecer que nós temos uma vida na Terra. Da mesma forma, não podemos olhar só para a nossa vida na Terra e esquecermos a nossa vida espiritual, porque ainda temos uma vida espiritual, porque ainda temos algo espiritual. Temos uma vida pós-morte. Então, trazer esse entendimento, ter esse entendimento sobre a vida, ter esse olhar sobre a vida, só então você vai conseguir ver e trabalhar ver e trabalhar diversos aspectos de maneira diferente dentro de você. Saber que tem coisas da matéria que precisam ser vistas, precisam ser dados valor, e tem coisas espirituais que também precisam ser vistas e dados valor. Só assim vamos nos libertando. Só assim vamos criando uma consciência diferente. Só assim vamos evoluindo. Só assim vamos crescendo. Falo para vocês sempre, criar consciência, ser um ser consciente, ter uma expansão de consciência, é buscar conhecimento e colocar em prática. Então, se você está aqui me escutando, está buscando esse conhecimento, pratica o que eu estou te falando. Pratica. O mundo espiritual é lindo. As coisas que lemos que André Luiz nos traz é linda. Mas eu não quero que você esteja só no espiritual. Eu não quero só que você fique maravilhado com todas as coisas que tem no espiritual. Eu quero que você crie os pés no chão, bem direitinho no chão, e você perceba todas as coisas que você precisa transformar. Onde eu ainda erro? Onde eu ainda estou errando o alvo, que é pecar. Pecar é errar o alvo. Onde ainda estou errando o alvo? Onde ainda não consigo olhar direito? Onde eu julgo? Onde eu condeno? Onde eu guardo mágoa? De quem eu guardo mágoa? De quem eu tenho raiva? De quem eu tenho rancores? Comece a enumerar esses pontos e comece a trabalhar cada um deles, um por um, individualmente. Devagar, no seu tempo, você não precisa sair atropelando tudo. Mas muda. Muda o teu ponto de vista sobre alguns aspectos. Desacelera se necessário. Viva
o dia de hoje como se ele fosse o último. Viva intensamente cada dia, dentro de tudo aquilo que precisa ser vivido. Perceba pequenos padrões que você consegue mudar. E comece hoje a fazer essa mudança. Não deixa para amanhã. Ai, amanhã eu vou começar. Lembra a dieta da segunda-feira? Nunca chega a segunda-feira para começar a dieta, né? A todo momento nós viemos buscando desculpas. Pare de buscar desculpas. Não busca desculpas. Busque ações, movimentos precisos. É agora, é nesse momento que eu vou fazer. É já. Volto a dizer para ti, amanhã pode ser tarde demais. E pare de achar que você precisa sempre de um herói externo para conseguir fazer a transformação interna. Você não precisa de um herói externo, você precisa de você mesmo. O que é o herói externo? Sempre o outro vai fazer a transformação em você. Sempre esperar que o outro traga a transformação para você. Faça os movimentos. E você vai ver que você é capaz de fazer as suas transformações. E em pouco tempo, você se tornar uma pessoa completamente diferente. Nova, conectada com um novo mundo, conectada com essa nova era. E um dia olhar para trás e perceber, putz, aquela aula valeu muito a pena porque eu despertei. Então desperta. Desperta. Tá na hora. Para de dormir. Tá na hora de despertar. Como diz Ana Maria, acorda, menina. Acorda. Acorda para a vida. Tem muita coisa para ser vivida. Tem muita coisa para ser aprendida. Tem muita coisa para ser acrescentada. Pense nisso. Agradeço a você que esteve aí junto comigo nessa aula. Agradeço esse momento. Então, como eu falei para vocês, algumas aulas vão ser gravadas porque, infelizmente, os meus compromissos acabam não me permitindo. Mas eu tenho esse compromisso com vocês toda terça-feira à noite. Independente de estar gravado ou independente de ser ao vivo, eu estou aqui com vocês, sempre, em pensamento, em coração. E eu tenho certeza que mesmo uma aula gravada não vai perder em nada para uma aula ao vivo, porque eu me conecto mesmo assim com você. Tá bom? Um beijo no coração de vocês e nos vemos na próxima terça-feira. Gratidão e até lá!